Olá, estudantes de semântica da língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre a aula 9, que é intitulada Recursos Semânticos aplicados ao gênero instrucional. Os objetivos da aula de hoje são também três. O primeiro é identificar os recursos semântico-argumentativos presentes no gênero instrucional bula de medicamentos. O segundo objetivo é identificar os recursos semântico-argumentativos presentes no gênero instrucional manual de montagem. E, por fim, identificar os recursos semântico-argumentativos presentes no gênero instrucional receita culinária. Então, como nós vamos falar dos gêneros, da esfera instrucional, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses gêneros. E de acordo com as autoras dessa aula, esse gênero, como o próprio nome já sugere, ele tem como valor social o de instruir, o de orientar e conduzir em uma direção específica as atitudes ou os procedimentos do usuário ou do consumidor. Grosso modo, nós podemos dizer que esses gêneros não nos deixam opção de ação. Por quê? Porque nós somos compelidos, praticamente obrigados, a fazer o que dispõe seu texto, sob o risco de, em não cumprindo sua determinação, termos algum insucesso, seja por não alcançarmos o nosso objetivo, como ligar um aparelho, cozinhar uma determinada iguaria culinária, ou mesmo, em alguns casos, termos prejuízo financeiro. E aí, nesse caso, a gente pode pensar, como as autoras já sugerem, a queima de algum eletrodoméstico, se não forem seguidas as instruções, as orientações, ou um eletroeletrônico, ou a perda de uma peça de mobiliário, entre tantas possibilidades. Enfim, os gêneros instrucionais, apesar de aparentarem alguns aspectos ditatoriais, na verdade eles nos ajudam a nos proteger de frustrações ou infortúnios, como esses que já foram citados acima e tantos outros que nós já conhecemos no dia a dia. Ainda sobre o gênero instrucional, as autoras sinalizam que nós vivemos cotidianamente envolvidos com enunciados que se relacionam direta ou indiretamente com nossas atividades mais corriqueiras. São contas de luz, de água, de telefone, bulas de remédio, receitas culinárias, manuais de montagem de equipamentos, entre vários outros. E esses enunciados, ou gêneros, como preferem classificar alguns linguistas, eles apresentam uma característica bem pontual. Eles são relativamente inflexíveis. Ou seja, eles apresentam informações e estruturas prefixadas como um apelo argumentativo quase imutável, como se a informação que ali está correspondesse à verdade absoluta dos fatos e, portanto, não fosse passível de negociação ou de recusa em seu cumprimento. Nesse sentido, nós podemos dizer que a grande característica do gênero instrucional já expresso pelas autoras é expressar comandos aos quais nós devemos obedecer. E aí, as autoras nos dão alguns exemplos. Essa é uma aula mais longa, Vocês vão ver que o texto é um texto mais volumoso, porque está cheia, repleta de exemplos de textos instrucionais, iniciando pela fatura de energia. E aí, nesse texto 1, nós vemos algumas dessas características, dos elementos linguísticos, semântico-argumentativos, que vão nos orientar para prestar atenção nesses textos e observar na sua elaboração como a gente encontra esses elementos e pode compreender seus significados a partir de elementos que a gente destaca aqui nesse texto e que também estão destacados na aula. Texto 1 é intitulado Sua Fatura de Energia, E aí vem o texto: Caro cliente, encaminhamos a sua fatura mensal de energia elétrica para pagamento. Encaminhamos a sua fatura mensal. Percebam que essa informação já deixa muito claro para o cliente, digamos assim, para o leitor, que essa fatura é uma fatura mensal que já foi encaminhada e já está ali de posse
para que ele tenha em mãos essa fatura e possa fazer o quê? O pagamento. O objetivo é que esse texto, né, deixa bem claro, o objetivo desse texto é que o cliente tenha em mãos a fatura para que ele possa cumprir esse objetivo que é fazer o pagamento. E aí vem as instruções, né? Para visualizá-la é necessário instalar o programa Acrobat Reader. Perdoem aí, viu, gente, meu inglês. Você pode fazer o download gratuito clicando aqui. O pagamento dessa fatura pode ser realizado através de rede bancária, conveniada ou dos correspondentes bancários constantes na segunda página desse arquivo, verso da fatura de energia. Vamos observar esses elementos que estão destacados, né? Ó, é necessário, você pode fazer, você pode, o pagamento pode ser realizado. Essas instruções, embora, né, de uma forma muito educada, muito bem colocada, mas assim, estão sendo postas no sentido de amarrar a ideia do pagamento. Ó. É necessário instalar para pagar. Você pode fazer, o pagamento pode ser realizado, né? Mas na verdade ele deve ser realizado, ele tem que ser realizado, porque existe aí um acordo, né, entre a prestadora do serviço e esse cliente. E aí esse texto precisa amarrar muito bem para que não fique nenhuma dúvida. É um texto bem claro, bem objetivo. Todos os textos instrucionais terão essas características, né? Para que o leitor não tenha nenhuma dúvida e também, obviamente, não possa emitir nenhuma, vamos usar o termo desculpa, né? De que não compreendeu, para que o objetivo, né, não fosse realizado, que é do pagamento dessa conta. Mais adiante, né, nós temos, lembre-se, olha esses verbos, para sua maior comodidade, pague sua fatura de energia através do débito automático. É muito mais prático e seguro, além de evitar a preocupação com o vencimento das suas faturas. Caso queira se cadastrar agora, clique aqui, atenciosamente, enfim. Então, todos esses verbos, né, eles são colocados nesse sentido de orientar, né, para que aconteça esse pagamento e que, obviamente, evite transtornos e o transtorno maior que culminaria, né, com a quebra desse acordo e a falta de, de da prestação desse serviço de energia, né? Então nós vamos ver aqui muitos verbos aqui no imperativo e mesmo os que não estão no imperativo, eles vão servir com esse objetivo, vão servir de orientadores para que esse objetivo maior, que é pagar a conta, né, fique muito claro para esse cliente. Em relação à linguagem, né, as autoras também destacam que ela está moldada, essa linguagem, nos padrões da ordem, que nós já vimos, né? Da forma do como proceder. Ela é uma linguagem direta, sem muitos adjetivos, com verbo que, embora expressem certa flexibilidade, como nós vimos anteriormente, né? Você pode fazer, o pagamento pode ser realizado, e todos os outros, né? Embora aparente essa flexibilidade, né, no cumprimento da ação, eles deixam claro que, acima de qualquer outra alternativa, o pagamento deverá ser feito. Fatura. As autoras também destacam que é um documento contábil destinado a comprovar a existência de uma operação de compra e venda mercantil ou uma prestação de serviço, como a gente já falou. Então, esses textos vêm sempre nessa linguagem muito direta, sempre moldada nesses padrões de ordem, né, de forma como proceder, no intuito de orientar, obviamente, né, esse leitor, esse cliente, e principalmente de não deixar nenhuma margem de dúvida para que ele, né, possa realmente cumprir o objetivo maior, que é o pagamento. O segundo gênero instrucional que as autoras trazem é a bula de medicamento. E aí, no primeiro momento, elas falam, né, sobre a questão o texto 2 é uma resolução número 47, de 8 de setembro de 2009, né, da Anvisa,
que estabelece regras para elaboração, harmonização, atualização, publicação e disponibilização de bulas de medicamentos para pacientes e também para os profissionais de saúde. E aí eu já destaquei inicialmente essa importância de uma linguagem clara e acessível, porque no capítulo 1 das disposições iniciais, nós temos várias instruções, é um texto longo que vocês verão no texto da aula, mas eu destaquei esses dois para a gente perceber como é interessante, né, essa elaboração. Por exemplo, no inciso 4º, ele diz o seguinte, ó, a bula para o paciente, né? Bula destinada ao paciente, aprovada pela Anvisa, com conteúdo sumarizado, em linguagem apropriada e de fácil compreensão. E aí, por que essa linguagem precisa ser clara e acessível? Precisa ser apropriada e de fácil compreensão. E aí, obviamente, nós precisamos imaginar que esse texto, né, a bula para o paciente, é uma bula específica que vai ter uma gama de leitores, né, bem ampla. E vai variar, né, de esses leitores vão variar, digamos, já em diversos graus de instruções, tal, e obviamente quanto mais claro, quanto mais acessível, quanto mais apropriado e de fácil compreensão, vai facilitar a vida do leitor, aquela pessoa que precisa fazer a leitura e tudo mais. Inclusive, aproveito para destacar a importância, né, de fazer a leitura da bula, mesmo que seja um medicamento prescrito pelo médico, já com a dosagem, tudo direitinho, mas é importante. É um texto que, de fato, nós devemos ler, né? Já a bula para o profissional de saúde, em seguida, né? Nós temos o seguinte, ó, bula destinada ao profissional de saúde é aprovada pela Anvisa com conteúdo detalhado tecnicamente. Olha como se diferencia, né, da instrução para o paciente. A bula destinada ao profissional de saúde, ela tem um conteúdo, detalhado tecnicamente, porque esse profissional, ele conhece, né, os termos técnicos, ele está dentro daquela esfera, né, de conhecimento que é diferente do paciente. Claro que pode haver, né, a possibilidade do paciente também conhecer e tudo mais, né? Inclusive, o profissional de saúde também é paciente. Porém, nessa questão aqui da organização da bula de medicamento, nesse texto 2, que é a resolução, nós vemos como as orientações são diferentes, né? Considerando esse público-alvo. Quando o alvo é o paciente, existe uma preocupação de uma linguagem apropriada e de fácil compreensão, para que, obviamente, possa ser lida e compreendida e que todas aquelas informações, né, utilizadas através de verbos, sinalizadas, pelos verbos e todos os termos, eles sejam de fácil compreensão. E, obviamente, essas orientações, embora tenha essa questão imperativa, né, do tomar, as contraindicações e tudo mais, elas estão ali muito mais no sentido de orientar e evitar, né, que não havendo essa compreensão, ou mesmo que haja a compreensão, mas que a pessoa não siga, né, que ela não venha a ter nenhum problema. Então, a bula deixa lá muito claro como deve ser utilizado o medicamento, as indicações, as contraindicações, posologia, entre outros. Já para o profissional de saúde, esse detalhamento técnico é muito importante para o conhecimento, né, que ele já tem dessa esfera. Quando nós vamos para o texto 3, que é de fato, né, para a bula, nós temos alguns destaques aqui no texto e muitos outros que estão na aula, né, é importante ler essa aula na íntegra, sobre os quais nós vamos nos debruçar agora, né? Então, texto 3, informações ao paciente. E aí o texto segue. Ação esperada do medicamento. A acebrofilina tem ação reguladora do muco, broncodilatadora e também expectorante. Né? A gente já vê aí esse verbo, ela tem essa ação reguladora. Importante destacar. Cuidados de armazenamento. Conservar
em temperatura ambiente entre 15 e 30 graus Celsius e proteger da luz. Olha, os elementos orientadores, né? Prazo de validade, 24 meses. Não use medicamento com prazo de validade vencido. Pode ser prejudicial à sua saúde. Mais um verbo que vem aqui para orientar, dessa vez no negativo, né? Não use. Aí, gravidez e lactação, informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término. Informe seu médico se está amamentando. O uso de acebrofilina durante o primeiro trimestre de gravidez deve ser evitado. Então, são orientações importantes que também são destacadas ao longo da aula, né? Informe, né? Esse informe aí, que não está destacado aqui no texto, mas que a gente destaca aqui como uma forma de evitar um problema, né? É algo importante. Em relação aos cuidados de administração, temos outras orientações, né? Mais verbos que têm essa característica de orientar, né? Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. E aí, siga e respeitando, a gente coloca em destaque, né? Porque, embora esteja, né? Destacado de formas diferentes, mas assim, siga, a gente tem aqui, né? Parece aquela ordem, né? Respeitando sempre, mas esse respeitando tem também um peso muito importante no sentido de você seguir não de qualquer forma. Você precisa seguir respeitando todas as orientações, para que, obviamente, o objetivo seja atingido. Na parte de interrupção do tratamento, nós temos mais uma orientação. Ó. Não, aqui no negativo, né? Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico. E aí tem em seguida as reações adversas, né? Novamente, ele pede para informar, né? Como nós tínhamos ali em gravidez e lactação, informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como náusea ou tontura, que provavelmente já, né, seja comum de acontecer, por isso que ele destaca esses dois. E vem a informação, ó, todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Linguagem clara, né, muito objetiva, como nós vimos já nos outros textos, que não deixa margem, né, para você seguir nenhum outro caminho, né? O caminho a ser seguido é esse. Então, amarra ali o leitor, amarra esse paciente, porque essa linguagem clara e objetiva, ela visa, né, levar esse leitor a seguir todos esses passos para que, obviamente, o objetivo maior, né, que é de ter uma ação eficaz do medicamento, ele seja atingido. E por fim tem ingestão concomitante com outras substâncias. A ingestão concomitante com outros medicamentos só deve ser feita sob orientação médica. Então, olha como esse gênero, além dessa linguagem clara, dessa linguagem, né, muito objetiva, tá cheio, né, cheia de orientadores para que você evite ter algum problema. Evite seguir um caminho diferente e, obviamente, chegar a um objetivo que não era o esperado. No texto 4, nós temos um texto colocado lá pelas autoras, né, que é como montar seu catavento. E aí nós temos várias instruções, né? Desde retire a presilha que se encontra na ponta do eixo, e aí o destaque para retire, né? Transpasse o eixo pelo ofício no centro da lâmina, incluindo-se as saliências limitadoras. Retire, transpasse, encaixe as pontas perfuradas na ponta do eixo. Então temos retire, transpasse, incluindo-se, encaixe. Agora pressione, o ponto 4, né? A presilha na ponta do eixo. Finalmente, pressione a haste contra a garra na extremidade do eixo. Está pronto. Água é vida, cuide desse bem. Então, é um texto também instrucional que tem como objetivo fazer com que esse leitor consiga, né, fazer
o passo a passo de uma forma, né, bem objetiva, linguagem super objetiva, com todos esses elementos aí de orientação, todos esses verbos que vão orientar. E aí, no final, né, está pronto, água é vida, cuide desse bem. Então vem um texto mais leve, digamos assim, mas todo o sentido é também trazer as instruções para que o objeto, né, o catavento, seja montado da forma correta e você é, consiga aí chegar ao seu objetivo. Então veja como todos esses textos eles têm uma linguagem parecida, embora em alguns a gente veja que é mais formal, né, outros menos formal, mas a estrutura se parece muito. E o uso desses marcantes, né, desses marcadores orientacionais. E aí, as autoras destacam o seguinte, entre outras coisas, né? O traço mais marcante desse gênero, o gênero instrucional, é o uso do imperativo, como nós vimos em todos os textos, né? Nós também observamos que as frases são geralmente curtas, são frases objetivas, são frases diretas, né? Finalizando esse texto, o locutor usou uma metáfora, água é vida. Mas aí eles falam aqui de uma manobra argumentativa, porque na verdade o destaque, né, é para você ter esse cuidado, né, para você cuidar da água, você não desperdiçar água e tudo mais. Então, assim, é uma orientação, é mais uma orientação, mas obviamente nós temos uma metáfora que traz essa leveza e tudo mais, você vê de uma outra forma, mas não deixa de ser uma instrução em relação ao uso da água, né? E ainda vem um conselho, cuide desse bem. Esse cuide também traz aí esse uso do imperativo no sentido de orientar, né? Para que não seja feito um uso, né, da água de uma forma que venha a desperdiçar, né, esse bem, né, água, essa água que é vida. No texto 5, nós temos um outro exemplo de texto instrucional, né, que é a receita. Nesse caso, uma receita intitulada Sobremesa de Bis. E inicialmente, como todas as receitas, né, inicia expondo os ingredientes, né? Uma caixa de bis, um pote de 2 litros de sorvete, de preferência sabores que combinam com chocolate, por exemplo, flocos. A orientação aqui é bem precisa, né? Uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, 3 pedaços de chocolate ao leite, aquele que vem em barra de 1 kg, né? Veja as orientações, além dos ingredientes, né? Essas orientações extras, de preferência sabores que combinam, aquele que vem em uma barra, né? Que são orientações a mais. Meio pedaço de chocolate meio amargo, esse é opcional, né? Se desejar, e uma colher de margarina. Então, nós temos aqui inicialmente a descrição de todos os ingredientes que devem estar disponíveis, já, né, no seu alcance, para preparar essa sobremesa. E no segundo momento, temos o modo de preparo, assim como ocorre no gênero receita culinária, né, comumente. E aí vem, ó, primeiro, comece fazendo o brigadeiro. Coloque, mais um verbo no imperativo, né? Numa panela, o leite condensado e o creme de leite e misture rapidamente para se agregarem, pois do contrário não ficará um líquido homogêneo. Corte os pedaços de chocolate ao leite em 2 ou 4 partes para derreterem mais rápido. Se desejar, acrescente o chocolate meio amargo para um brigadeiro não muito doce, mas não é obrigatório. Acrescente também a margarina, né? Olha, o também. A gente já viu na aula de operadores argumentativos, né? Como esses elementos são utilizados, né? Para a forma de fazer com que o texto, né? Ele tenha essa clareza, ligue esses enunciados e tragam sentidos, né? Por quê? Porque você não acrescentou apenas a margarina, você acrescentou outros elementos. Leve ao fogo baixo, sem parar de mexer, até que fique num ponto cremoso, como o de leite condensado. Desligue o fogo e deixe esfriar. Enquanto isso,
Olha aqui, né? Enquanto isso, pique cada bis em 4 pedaços aproximadamente e forre o fundo de uma travessa. Então, enquanto você deixa, né, esfriar, desligou o fogo e deixou esfriar, vem mais uma orientação. Enquanto está esfriando, você vai ter um outro passo. Você vai picar os bis. Por cima do bis picado, despeje o pote de sorvete. Para facilitar, o sorvete não pode estar muito congelado. E por último, e aí a gente volta, ó. Primeiro, comece a fazer o brigadeiro. Enquanto isso, e por último, então todos os elementos estão aí, né, para unir esse texto e para dar sentido ao texto. Nada é por acaso. Nós já estudamos nas outras aulas, né, esses elementos isolados, digamos assim. E a gente vê dentro do texto como eles funcionam agora, né? Como eles vão dando sentido. E principalmente aqui no texto instrucional, né, que a ideia é realmente orientar, embora tenha essa carga imperativa, né, mas a ideia é orientar, não deixar margem para o erro, né, deixar muito claro, texto simples, frases curtas, para que realmente o objetivo ele seja alcançado. Então, por último, você vai despejar o brigadeiro por cima. Você verá que o brigadeiro vai penetrar pelo sorvete e as laterais da travessa e se misturar com o bis que está no fundo. Leve, mais um, né? Leve ao freezer e deixe gelar como um sorvete comum. Então, obviamente, né? A gente repara aqui que o gênero receita é um gênero mais informal, especialmente se a gente comparar com o texto lá da resolução. E na aula você tem o texto completo, você vai observar como é bem mais formal, né? Então, a gente repara, as autoras elas fazem as perguntas, né? Nos questionam, mas a gente repara rapidamente, na primeira leitura, isso já fica muito claro, né? Qual e como é o público que se interessa por esse gênero? Então, por que essa linguagem, mesmo sendo de texto instrucional, né, mas tendo diferentes textos instrucionais, elas se apresentam de uma forma diferenciada? Porque quando eu escrevo, eu penso também, aliás, eu penso principalmente no meu leitor. Qual é o objetivo do texto? O que eu quero dizer ao texto, mas também imensamente importante, quem lerá esse texto? Para quem eu estou escrevendo? Então, o texto Receita Culinária, nós sabemos que é amplamente difundido, divulgado, principalmente hoje, né? Facilmente você clica aí em qualquer site, nas redes sociais como um todo, e você pode ter um acesso, e qualquer pessoa que tenha, né, obviamente, esse acesso, pode ter esse gênero em suas mãos, né, à sua disposição. Então, quando eu penso num público mais amplo e tudo mais, o texto precisa ser ainda mais acessível e mais claro. E essa informalidade que vem do gênero receita culinária, ela não se dá, né, sem nenhum motivo. Muito pelo contrário, tem um motivo muito específico, né? Eu preciso deixar claro porque eu tenho uma gama de pessoas que vai, né, bem ampla, que vai ler. E, obviamente, isso não significa que uma resolução não possa ser lida por todos, né? Mas a resolução é um texto realmente mais formal, que tem um objetivo diferente do texto Receita Culinária e que ali cabe, de fato, um texto mais formal. No entanto, mesmo na resolução, já informa, né, que a bula para o paciente precisa ter uma linguagem mais direta, mais clara, mais acessível. Isso acontece também no gênero de receita. Isso também faz diferença na forma como a linguagem se manifesta? Claro, a linguagem vai se manifestar considerando os contextos de produção, né, da sua fala, da sua escrita, os contextos de recepção. Então, esse contexto molda muito do que nós pensamos no momento de elaborar nossa fala, nosso texto e, obviamente, nos textos que circulam na nossa sociedade. As palavras, elas vão ser mais ou menos complexas, né? Mais ou menos rebuscadas, considerando também o objetivo desse texto, né? E o perfil do público leitor.
E aí vem perguntas, né? Há implícitos em sua construção, há metáforas, há hiperônimos. Não, a gente não vai dizer que não pode deixar de haver, mas, obviamente, num texto instrucional, né? Um texto que tem por característica ser objetivo, ser um texto que vai trazer orientações, a gente vai observar em todos esses textos que a gente lê e não tem a possibilidade de mais de uma compreensão. Posso até dizer que quando informa, né, que você deve tomar um tal horário, fica implícito que você não deve mudar o horário, obviamente. Mas assim, no texto em si, é, por ter essa carga, né, de objetividade, de orientar para um objetivo que não deve ser, né, é, perdido, que você não deve se afastar desse objetivo, os textos instrucionais, eles estão menos passíveis de aceitar as metáforas, os hiperônimos, os implícitos, dada as características mais objetivas desse texto, né? Como a gente já viu em outros textos, ele é um texto diferente que vai realmente prezar por essa clareza, por essa objetividade. E aí as autoras informam, né? Ó, é assim que funciona um texto instrucional. Ele apresenta o que deve ser feito com detalhes para evitar qualquer erro, né? Ou qualquer dúvida. Ele também é escrito com muito cuidado, fazendo uso de recursos linguísticos e semânticos que assumem um sentido bem definido. Por isso que nós dizemos que no gênero instrucional, né, não vai ter tanto espaço para as metáforas, para os implícitos, como já vimos em outros textos nas aulas anteriores. E isso para quê? Para assegurar que o objetivo do texto seja devidamente alcançado. Então, embora ele seja um texto maquiado, né, tem uma força deôntica, nós vemos ali que às vezes está maquiado. O que significa isso, professora? Significa que em alguns momentos o escritor ele vai trazer informações como na conta, né? Na fatura de energia. Ah, você pode pagar, você pode escolher esse caminho, maquia, né? Mas assim, fica muito claro, apesar dessa linguagem um pouco mais leve, né? Água é vida, né? Cuide bem, cuide desse bem e tal, mas a gente percebe que o objetivo maior é que aquelas instruções elas sejam seguidas à risca, né? Que não deixe mesmo margem para que o leitor fuja dessas orientações. Ah, ou seja, marcada pelo necessário e ou né, obrigatório. Muitas vezes obrigatório mesmo, como nós já vimos, né? Obrigatório considerando que você não quer ter nenhuma surpresa, né? Você não quer ter nenhum problema. Então você segue para chegar àquele objetivo. Esse gênero permite uma certa flexibilidade, ainda que alerte sobre riscos e sobre consequências que serão assumidos pelo interlocutor, caso ele resolva ir de encontro ao que informa o texto a seu dispor ou de seu interesse. Então, existe uma flexibilidade? Existe. Porém, essa flexibilidade, ela existe de uma forma interessante, né? Vou usar esse termo aqui, interessante. Porque assim, é flexível, só que você é sempre alertado sobre os riscos. Ou seja, se você não seguir, até na receita culinária, se nós não seguirmos aquelas orientações, o risco é nosso, né? Nós assumimos o risco daquela receita não sair conforme o esperado. Na bula de remédio, se nós também não seguirmos, né, as orientações, muito provavelmente nós não teremos a eficácia, né, da medicação, que obviamente nós não queremos. Em relação a um contrato, né, como acontece na própria fatura, né, da Energisa, se nós não seguirmos, nós teremos a quebra desse contrato. Então, é uma flexibilidade, mas é uma flexibilidade bem relativa, porque se você não segue essas orientações, é óbvio que você pode ter problemas, né?
E esses problemas são totalmente, né, assumidos pelo interlocutor, porque lá no texto está geralmente muito claro, com muitos detalhes, né? E esses detalhes, é claro, são colocados para que nada, para que tudo fique amarrado. Embora às vezes maquiado, mas assim, tudo sempre muito amarradinho para que o objetivo principal seja alcançado. Então, gente, por hoje é só. Mais informações sobre a aula, né, vocês têm lá no texto. É um texto mais longo, é um texto que vocês, né, vão encontrar várias informações sobre todos esses gêneros e mais informações sobre o gênero instrucional como um todo. E a gente se encontra então na próxima videoaula. Até mais!